aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. Quarta-feira de expectativa, quarta-feira onde os mercados internacionais também reagem à definição do rating e à alteração do rating pela Fitch, o rating de crédito dos Estados Unidos, reduzindo de AAA para AA+. Mas o mercado aqui no Brasil, além de repercutir essa situação internacional, também fica na expectativa da definição da taxa de juros pelo Banco Central. Inclusive, a reunião do Comitê de Política Monetária já começou, a segunda parte dessa quarta-feira, começou agora há pouco, 2 horas e 25 minutos, às 7 minutos, portanto, já começou essa segunda parte da reunião, onde os diretores do Banco Central estão continuando a conversar, a analisar, a debater os principais assuntos, os principais argumentos para a tomada de decisão. Claro que o mercado financeiro já está apostando na queda, não só o mercado financeiro, mas praticamente todo mundo acredita que vai haver uma queda nos juros nessa quarta-feira. A grande interrogação é em relação à magnitude. Será que vem 0,25? Será que vem 0,5? Será que o Banco Central vem um pouco mais agressivo e já corta 0,75 ponto percentual? Claro que essas situações seguem movimentando as expectativas do mercado, movimentando as expectativas dos economistas e, claro, a decisão, o martelo batido, sai depois do fechamento do mercado, geralmente por volta das 6h30 da noite, a gente já tem uma definição, já tem as informações e tem também o comunicado. Esse, diga-se de passagem, é um dos pontos de observação do mercado financeiro. Todo mundo quer saber como que vai vir o tom do comunicado do Banco Central, como é que vão vir as frases que sustentam a queda de juro, justamente já com a magnitude definida. E claro, quem votou a favor de um corte de 25, quem votou a favor de um corte de meio, será que tem diretor que vai votar pela manutenção da taxa de juros? Tudo isso a gente vai ficar sabendo a partir das 6h30 da tarde. Claro que a nossa programação especial começa a partir das 6, logo depois do closing, já nesse esquenta pré-Copom. Bom, os mercados financeiros eles estão um pouco ariscos, já estão um pouco, um tanto quanto cautelosos nessa quarta-feira, justamente por conta daquela revisão do rating dos Estados Unidos pela Fitch, né, de AAA para AA+, e isso mexeu com os mercados asiáticos logo no comecinho da manhã, com os mercados europeus, o mercado americano está sofrendo também bastante nessa quarta-feira, e aqui para o Brasil uma queda de 0,72% agora, chegamos inclusive a perder os 120 mil pontos em algum momento do pregão de hoje, mas já retomamos, pouco sim, mas já retomamos essa elevação aí, já chegamos aos 120 novamente. Lá nos Estados Unidos, quem mais está sofrendo é a Nasdaq, mais de 2% de queda nesse momento. O S&P cai mais de 1%, inclusive fazia um tempo que o S&P não caía mais de 1% e caindo hoje, né? Além disso, o movimento do dólar segue uma ligeira elevação, chegou a tocar os 4,82 nesse pregão, nessa quarta-feira, e agora 4,79, 4,80, o dólar numa movimentação também. Enfim, esse é o ambiente de pedida de queda de juros. Inclusive, agora há pouco, o ministro Fernando Haddad falou da expectativa, falou do sentimento que ele tem a respeito de corte de juros. Vamos ouvir o ministro Fernando Haddad. Corte, evidentemente, e nós entendemos que o país mudou nesses 6 meses e abriu um espaço de oportunidade importante. E mudou não é só por causa do governo, não. Mudou por causa do Congresso, Câmara e Senado, mudou por causa do Judiciário. Então tem um conjunto de fatores muito promissores que podem significar uma abertura aí de um ciclo de desenvolvimento importante para o Brasil. Então nós estamos com a fé de que vamos iniciar esse ciclo hoje. Isso aí, Haddad confirmando aí o que o mercado também espera, o início do ciclo de corte de juros
nessa quarta-feira? Se por um lado o Haddad tem um tom contemporizador, um tom ameno, né, dividindo essa queda de juros com o Congresso, com o Judiciário, o próprio governo, o Banco Central, que fez um trabalho técnico ao longo dos últimos meses, o presidente Lula elevou um pouco o tom. Agora há pouco, inclusive, ele falou a jornalistas e ele disse exatamente o seguinte, abrindo aspas: esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas não entende de Brasil e não entende de povo. E então tem uma lógica, eu não sei a quem ele está servindo, não sei sinceramente. Aos interesses do Brasil, não é. Eu fico na expectativa e não ser torcedor, na expectativa de cortar os juros. Esperamos que hoje o Copom tome a decisão que já deveria ter tomado 3 reuniões atrás de reduzir as taxas de juros, porque não tem explicação. Vamos ver o que vai acontecer. Fecha aspas para o presidente Lula, mais uma vez, um tom um pouco mais elevado, né, sobre o Banco Central, sobre a figura do Roberto Campos Neto. E para a gente falar um pouquinho a respeito de toda essa movimentação, e já chegando aqui, Marcos Saravalli na bancada para a gente começar esse bate-papo. Não é uma super quarta, mas é uma quarta robusta, Marcos Saravalli. Muitos assuntos, muitos temas que deixam os investidores de orelha em pé. Muito boa tarde, Saravalli, tudo em ordem? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Na verdade, essa quarta-feira começou ontem, né? Começou na terça-feira com um rebaixamento do rate, né? Da classificação de risco pela agência Fitch. Muitas críticas, né? Pelos executivos, enfim, acho que todo o mercado financeiro norte-americano mundial muito assustado. E é lógico que acho que agora, ao longo do tempo, a gente está vendo que as repercussões, lógico, devem ser negativas, continuar sendo negativas, mas até como opinião, uma das primeiras opiniões que eu ouvi, li logo pela manhã, foi a opinião do Goldman Sachs, que não esperava nenhuma grande oscilação. Mas eu vejo que o mercado está muito ansioso, né, das repercussões. E como a gente consegue ver isso? A gente tem falado muito de bolsa, né, as bolsas reagindo negativamente, caindo cerca de 1% lá fora, aqui também a gente acompanhando, movimento de dólar, DXY, mas dá uma olhada, né, não sei se todos estão acompanhando um pouco do VIX nesse momento. Está num patamar muito baixo? Sim, ainda está para a VIX ainda é um patamar considerado baixo, mas nesse momento vai subindo 10%, ou seja, a percepção de risco, essa ansiedade, essa insegurança após o rebaixamento da Fitch, mostra pelo VIX que o mercado espera talvez mais volatilidade para esse mês de agosto. Tá? Coincidências ou não, a gente falou aqui ontem particularmente, já falamos ao longo do mês de julho, e historicamente a volatilidade aumenta de agosto até novembro. Mas isso foi talvez uma infeliz coincidência, mas muita crítica, e acho que eu respeito muito a opinião, sobretudo da Janet Yellen, quando ela fala de que a gente tem preocupação, né? Mas talvez a agência de risco esteja olhando muito para o lado do retrovisor. Né? Temos preocupações em relação ao endividamento dos Estados Unidos, enfim, sim, né? Mas acho que também tem um trabalho sendo feito, né? Sobretudo em relação à diminuição do balanço, outras preocupações, mas é lógico que a gente precisa entender qual que é o limite do endividamento norte-americano. Né? Então essa preocupação e talvez a agência de risco esteja ainda dando um peso muito grande, mas olhando talvez um pouco mais para trás do que para frente, tá? Essa é a nossa expectativa. Então, escutamos muitas opiniões, eu esperava até uma volatilidade maior, fico bastante preocupado, estou achando até que o mercado está relativamente calmo com essa notícia, né, em relação aos mercados, sobretudo norte-americanos. Né? Tá calmo, Saravalli? Não você, mas os mercados. Dow Jones caindo 0,7, S&P 1,15, Nasdaq 2, tá calmo, né? Não panicou geral. Eu vejo pelo lado do VIX subindo 10%, então estão contratando aumento de volatilidade para frente, mas eu acredito até que esteja realmente calmo. Porque a gente precisa lembrar também, seria um trigger, né? Imagina, pessoal, o que falta para a Bolsa Americana cair? Né? Também a gente está vendo algumas ações gigantescas, trilionárias, subindo 20, 30, 50, 100, 200, 300% desde o low. Pô, tá caindo quanto hoje essas ações? Estão caindo 2, 3, 5%. Mesmo com um trigger desse, que trigger poderia ser pior, né? O rebaixamento do rate.
né, a preocupação, a agência de risco carimbando, fala assim, ó, esse país aqui que é o país mais seguro do mundo, talvez não seja tão seguro assim. Olha o que a agência de risco está falando. Então, se não tiver um trigger desse, quer dizer, do outro lado, que eu acho que eu respeito muito a opinião que vai contra a agência de risco, a gente tem a fortaleza da economia americana. E talvez a agência de risco não colocou muito isso na conta. Porque vamos entender o seguinte, como é que a gente entrou o ano de 2023, que eu sempre reforço. A gente entrou falando que a gente ia ter ou uma recessão fraca ou uma recessão forte nos Estados Unidos. O que aconteceu hoje, julho, agosto de 2023? Não vamos ter recessão, esse é o cenário base. Né? Então a agência de risco provavelmente está fazendo essa análise de um cenário muito mais pessimista ou ela está vendo algo muito pior que o mercado talvez não queira colocar na conta nesse momento. Então o tempo vai dizer, mas olhando para os últimos dados e inclusive a gente vai acompanhar na sexta-feira, mas para os últimos dados, até inclusive foi a fala, né, do Jeremy Powell na semana passada, ele falou, pô, existe uma força muito grande da economia americana, surpreendente, né, em relação à geração de emprego e a agência de risco talvez não esteja considerando esse cenário, está considerando um cenário muito mais maligno, né, muito pior em relação à possível recessão, que praticamente está descartado. Né? Todo mundo carimbou, o Banco Central carimbou, enfim, todo mundo já carimbou que não vamos ter recessão e se tiver recessão vai ser algo muito momentâneo, muito fraco. Né? Então o cenário mudou e, de certa forma, mudou para melhor em termos de atividade econômica nos Estados Unidos. Né? Ô Saravalli, a pergunta é a seguinte, né? Quando a gente tem um estresse no cenário econômico mundial, os investidores vão para um ativo mais seguro. Eles buscam ativos seguros, buscam economias seguras e a gente sempre fala do risk-free dos bonds americanos, né? das treasuries americanas. Ok, com esse rebaixamento que você falou, talvez o risk-free não seja tão risk-free assim, seja um almost risk-free, né? Ou seja, mas o movimento é interessante, porque se acontece um probleminha ou se acontece uma revisão de rating na maior economia e no risk-free, os investidores vão novamente para onde tem mais segurança também e, coincidentemente, é os Estados Unidos. Então, retroalimenta essa roda. Exatamente. E fica por isso mesmo, né? Talvez seja por isso que não tem um movimento tão enfático assim nos mercados hoje e principalmente porque foi uma decisão que foi rapidamente combatida e criticada por uma série de pessoas. A gente leu mais cedo estrategistas, economistas de grandes bancos, de grandes casas de análise, lá nos Estados Unidos, a própria secretária do Tesouro Janet Yellen, a Casa Branca, enfim, todo mundo falando, pô, pera lá, essa é a sua percepção, Saravalli. Pô, o pior já passou. Tudo que se projetava de recessão, de desaceleração econômica, era para ter sido, né? Se fosse para fazer um re-rating, era lá atrás. Agora que a gente começou a colocar um pouco o nariz para fora da água, vocês querem afundar de novo? Não dá, né? Então, é essa percepção, né, que talvez não tenha panicado tanto assim o mercado nessa quarta-feira. Né? Talvez a leitura em relação à agência de risco seja 3 pontos. Né? Primeiro, a gente pode ter o lado da crítica, então eu falo assim, pô, a agência de risco está completamente errado, que foram, acho que unânime, né, o consenso de todas as opiniões que nós ouvimos agora pela manhã, seja do governo norte-americano, seja do mercado. Né? Ou o segundo ponto, né, como você falou, talvez a agência de risco aqui precisa ter uma coragem muito grande, né, sinalizando assim, pô, não, eu estou avisando, estou alertando de algo que ninguém está vendo, né? Ou de fato realmente ela está fazendo um movimento de certa forma atrasado. Né? Então sempre fica essa preocupação em relação a esses pontos. Né? Porque a gente também precisa entender também que para ter essa alteração de rating, né, sobretudo quando você tem o rebaixamento, você tem que ter várias características, mas uma delas chama-se coragem. Né? Você precisa ter coragem, porque a gente está falando não só do relacionamento que essa agência de risco tem com o governo americano, com os fundos de investimento de Wall Street, enfim, todo esse relacionamento, são milhões, talvez bilhões de dólares ali envolvidos, né? Além de todo esse impacto que tem, como a gente viu aqui quando a Fitch elevou o nosso rating aqui no Brasil. Né? Agora, a verdade como você falou, lembrando da crise de 2008, o investidor ficou muito na dúvida, falou assim, pô, beleza, a crise do subprime foi originada nos Estados Unidos, né?
O problema grande é nos Estados Unidos, né? Está impactando o mundo, tá, mas toda a preocupação nos Estados Unidos. Agora, onde que eu vou colocar meu dinheiro, né? Ou eu vou resgatar e deixar embaixo do colchão, ou eu vou para a América Latina? Não. Eu vou para a Europa? Não. Né? Eu vou para a Ásia? Não. Então, como você falou, acaba até a gente estar vendo o DXY, eu falei, pô, a primeira coisa que eu vou ver é o DXY. Vai ter volatilidade da moeda. Logo pela manhã, estava caindo 0,01, assim, não estava caindo nada, né? A volatilidade estava muito zerada. E no desespero, né, nessa percepção de aumento de risco, eu falo, na dúvida, eu vou continuar sendo, talvez, né, acho que até parafraseando aqui, acho que o Pablo hoje falou pela manhã, né, na abertura hoje na mídia pela manhã, ele falou assim, pô, talvez os Estados Unidos não seja mais nota 10, né? Mas também o mundo inteiro vai ser rebaixado comparativamente aos Estados Unidos. Ninguém é o primeiro colocar. Então, os Estados Unidos não é mais nota 10, talvez seja um 9,5, 9 ali, mas também, para onde que eu vou com esse recurso? Eu vou lá para a nota 8, vou para 7, vou para 6, esse recurso não vai vir para o Brasil. Então, acaba não se traduzindo em fuga de capital dos Estados Unidos. Pelo contrário, né? Na dúvida, por exemplo, se a FIT rebaixou nos Estados Unidos, vai ficar com aquela preocupação. Pô, mas aí o que vai fazer com a Europa agora? Né? O que vai fazer com outros países que estão com uma situação pior? Então, se os Estados Unidos está ruim, talvez outro lugar seja pior, acaba, na dúvida, indo recurso para os Estados Unidos. Então, a gente não vê tanta volatilidade assim no DXY, principalmente na parte do câmbio, e fica a dúvida, como aconteceu em 2008, mesmo tendo o subprime, tendo a origem nos Estados Unidos acabou sendo o porto seguro, né, de toda essa alocação, por mais contrário que seja essa opinião, né, mas acaba sendo o lugar mais seguro do mundo. Não é um AAA, mas é lá que eu tenho confiança que eu vou deixar meu dinheiro parado no risk-free, né? Ô, Saravalli, agora as provocações, né, que você gosta de fazer e acabei incorporando por osmose. Quando a gente vê os Estados Unidos sendo rebaixado no rating, né, inclusive um dado curioso, né, desde 1994 tem esse rating da Fitch para os Estados Unidos em AAA, né, desde o início da classificação, é a primeira vez que baixa pela de Fitch. AAA, pela Fitch. Né? Uhum. Outras agências já rebaixaram, mas sempre mudou uma perspectiva ali, né, um neutro, um positivo, um negativo, mas sempre AAA. E aí fecha o parênteses. O Brasil, na semana passada, ganhou um degrauzinho ali da Fitch também, né? E aí a provocação é a seguinte, a gente consegue capturar alguma coisa, porque você falou, poxa, o dinheiro não vai vir para o Brasil, o dinheiro não vai para a Europa, justamente porque os Estados Unidos não é nota 10, mas está 9,5. Com essa mudança do Brasil para cima e Estados Unidos para baixo, a gente consegue capturar alguma coisa ou segue o jogo do jeito que está e o que você falou, não é 10, é 9,5 e tá tudo bem e a gente só vai ver uma volatilidadezinha no mercado e seguimos o jogo? Então, eu acho que a gente vai capturar uma parte disso, talvez pelo lado do upgrade do nosso rate, né? Então, o que a agência de risco está falando? Assim, pelo contrário, né? O Brasil continua inseguro, sim, né? Mas talvez não seja aquela insegurança extrema que a gente tinha 6 meses atrás, né? Essa é a percepção. Então, a agência de risco está falando isso. Agora, onde a gente vai capturar, talvez não seja nem até na disputa por recursos agora no curto prazo, né? Não acredito que vai ter de jeito nenhum, uma fuga de capital dos Estados Unidos. Não existe essa possibilidade e vai vir para o Brasil uma parte. Não. Agora, onde que a gente pode começar a perceber, que acho que é super importante a gente acompanhar aqui na BMC, não só IPOs, ofertas, mas assim, quando as empresas brasileiras começarem a fazer suas captações lá fora, fala, pô, vou chutar um exemplo aqui, tá? Não são números fictícios. 6 meses atrás, a Petrobras captava 8% por ano, né? Hoje está captando a 7,75, 7,5, né, em dólar. Então, essa percepção de risco acaba se traduzindo, né, em menos custo de capital, menos despesa financeira, mais lucratividade. Acho que aí sim a gente pode começar a ver o recurso entrando no Brasil, né, mas por uma consequência, não simplesmente por uma disputa de recursos. Tá? Então, consequentemente, a gente tem custo de capital menor, maior lucratividade pela frente e talvez sim aí o recurso começa a olhar para esse potencial retorno desses ativos, tá? Mas não vejam nenhum movimento de fuga de capital nos Estados Unidos. Né? Pelo contrário, como você falou, na dúvida, eu ainda continuo apostando que os Estados Unidos continua sendo o lugar mais seguro do mundo. Né? E o inverso é verdadeiro. Né? Imagina que
o tamanho do desconforto nesse exato momento do Fed, né, de outros agentes do mercado nos Estados Unidos, o quanto eles não vão fazer para mostrar para essa agência de risco que continua sendo o lugar mais seguro do mundo, o lugar mais forte, que precisa recuperar essa nota, enfim. Então vai ter um trabalho muito ativo, né, para tentar recuperar o mais rápido possível, né? Agora também a gente não pode, assim como já vamos falar de Copom daqui a pouquinho, a gente não pode também, essas agências de risco sempre ter uma crítica, lógico, é natural, mas também ter uma participação política nessas decisões. Espero que não tenha, né? Espero que seja realmente uma decisão muito técnica. Também a gente não quer, daqui a um mês, daqui a 2 meses, que a FIT venha e faça uma elevação, porque você fala, pô, então por que decidiu, né, só para chamar atenção, enfim, qual que foi o racional. Mas com certeza as próximas reuniões, encontros públicos do Fed, sobretudo do Fed, vai querer mostrar muito dessa força da economia americana, né? Então, o que não queremos, acho que talvez aí poderia trazer uma volatilidade muito, muito grande, é ver outras agências também rebaixando. Então, acho que esse cenário, que aí sim poderia falar, pô, então quer dizer que a FIT não estava errada. Tá? Então, vamos aguardar os próximos passos, né, dessa novela. E, de novo, como você falou, não é uma história única na história. Já aconteceu no passado, já trouxe volatilidade, mas, a princípio, as opiniões locais, né, de quem está lá no mercado americano é que não tenha nenhum grande impacto, né, de fuga de capital ou outro aumento de percepção de risco. Né? Porque assim como a S&P acabou revisando o Brasil para cima, né, Saravalli, e aí parece, deu a impressão, né, não sei se é exatamente esse o movimento, e aí as outras agências começaram a colocar uma lupa um pouco maior. Bom, vamos ver o que tem Brasil, né? Pô, o Brasil tem isso, tem aquilo, fiscal, reformas, Congresso, Judiciário, pauta econômica, Banco Central, enfim, todo esse conjunto acabou fazendo com que outras agências reprecificassem também o Brasil. Talvez haja um movimento de lupa puxado pela FIT nos Estados Unidos e aí outras agências possam também fazer uma reprecificação, começar a olhar e falar, pô, talvez seja verdade. Mesmo não estando nos piores dias, os piores dias já tenham passado, havia aquela percepção de que não se vai ter recessão, é quando, né? De repente chega começo de 24, as coisas acabam tendo um probleminha a mais ali e vem essa recessão, ou vem essa desaceleração econômica e um desafio um pouco maior para o Federal Reserve, porque o Fed ainda não está com tanto desafio, porque o mercado está de boa, o mercado de trabalho está indo bem, a inflação está desacelerando. Então, né, tem alguns elementos que estão sustentando, né, o Fed ali, mas se perde um pouco desse movimento aí, pode puxar uma fila. E aí é que é problemático, porque só com o FIT revisando, a gente já teve um movimento do mercado pedir mais prêmio nas treasuries, né? A gente viu passando dos 4% T10, né? Que é o título de 10 anos. Título de 10 anos, exatamente. Eu sabia o que era, só não sabia explicar, o Saravalli. Coisa interessante. Mas enfim, o T10 acabou subindo dos 4%, o mercado pedindo mais prêmio. Então, quando a gente percebe isso, fala, poxa, será que se puxou a fila, mais agências começarem a reclassificar também, ou não cortar o rating, mas fazer, poxa, de positivo para neutro, né, o outlook, talvez isso dê uma estressada um pouco maior, né? Então, a minha percepção em relação a hoje, particularmente, que acho que pode ser o assunto do segundo semestre, é que a gente está faltando um grande driver, um grande trigger para uma realização de lucros mais forte. De novo, o que eu estou falando mais forte? Né? Até o Felipe aqui, ontem a gente estava falando sobre o Ibovespa. Pô, quantos meses consecutivos que a gente não tem o Ibovespa em alta? Lógico, uma parte é interna, mas uma parte também é externa. A gente tem uma reprecificação de múltiplos, bons resultados, mas está faltando realmente uma realização de lucros também no mercado norte-americano. Realização de lucros aqui, não estou falando de dias como hoje, né, de 0,5%, 1%. Estou falando de um mês fechar menos 3% o S&P 500, né, fechar um pouquinho mais forte, ter uma realização e talvez esse seja um trigger para a gente chegar nesse momento. Né? Já estamos falando de China mais fraca, enfim, toda essa percepção, agora agência de risco. E olhando aqui para o Brasil, voltando para o Brasil, para aqueles super otimistas, que aí eu não me encaixo, né, eu me encaixo ali no cenário mais otimista, mas não super otimista, se a gente realmente levar a pauta de um arcabouço fiscal e, sobretudo, a solução, né, nossa política fiscal para 2024, ainda que está muito aberto, embora, de novo, também seja
totalmente contrário, aumento de carga tributária, novos impostos, mas talvez a solução passe por aí, né? Se a gente conseguir solucionar, lembrando, o que é uma agência de risco? É a capacidade de um país ou de uma empresa de honrar a sua dívida, né? De pagar os juros, né? De honrar seus pagamentos. Então, se a gente sinalizar, talvez a gente pode até ver também o Brasil batendo na porta das agências e falando assim, pô, se você está preocupado com os Estados Unidos, eu estou fazendo aqui a lição de casa, então é muito importante o Brasil continuar com essa pauta muito séria, muito dedicada em relação à pauta fiscal, né? Seja aqui no arcabouço, seja no orçamento para 2024, né? E sinalizar assim, ó, eu tenho uma chance muito grande de estabilizar minha dívida no médio e longo prazo, e isso também pode ser uma boa sinalização para possíveis novas revisões das agências de risco aqui no Brasil. De novo, estou olhando aqui na ponta super otimista, tá? Ninguém está falando desse cenário, pelo menos por enquanto, mas acreditamos, depois desses aumentos, né, de rate aqui no Brasil, acreditamos que é possível, né? Mas a gente precisa realmente de um alinhamento, né? Política monetária, política fiscal. Mas o que o ensinamento, o aprendizado que a gente teve nesse primeiro semestre é que é possível, né? Agora a dúvida em relação ao quão provável é a gente ter uma sinalização que a gente vai estabilizar nossa dívida no longo prazo aqui no Brasil, né? Maravilha, Marcos Saravalli. Inclusive, né, estava até dando uma olhada aqui, o S&P 500 aos 4.500 pontos, né? Mais ou menos aí, 4.517, enfim. Nessa queda de 1,30 hoje, né, acaba dando essa respirada, né? Eu estava lendo uma estatística que faz 47 semanas, 47 sessões que o S&P não tem uma queda superior a 1%. Então, como você diz, já era a hora de dar uma corrigida, né? Era a hora dos investidores tirarem um pouco o pé, colocar um pouco de dinheiro no bolso, porque a subida não é infinita. Mas é interessante ver esse movimento, porque eu me lembro até no começo do ano, um pouquinho no fim do ano passado, o pessoal falava, nas correções do S&P, vai chegar a 3.600, 3.000 pontos, aquela história toda. E agora, subidas atrás de subidas, né? O S&P chegando quase nos 5.000 pontos, né? Poxa vida, muito longe daqueles 3.000, 3.600 pontos. Os investidores não tinham brecha também para conseguir entrar, né, nos ativos, né? Subindo tanto assim, é o que a gente comenta, né? Quando sobe muito assim, você perde até uma referência para pegar uma oportunidade, para pegar uma correção, para conseguir entrar no ativo para obter um ganho posteriormente. Até a gente viu esse gráfico aqui na semana passada, no Sara Gráficos aqui da sexta-feira. Vamos ver se eu consigo trazer amanhã, pessoal, o Sara Gráficos de antecipar, porque a gente tem uma notícia ruim aqui para essa sexta-feira. Depois, no último bloco, eu antecipo para vocês. Mas a gente mostrou isso, né? Se a gente olhar o preço sobre lucro do S&P 500, ele já está muito próximo da histórica, não tem muito upside, né? Se a gente pega alguns preços sobre lucro, em termos de fundamentos de algumas empresas, né, empresas de tecnologia, são negociadas já múltiplos muito altos. Então, também a gente tem que sempre tomar muito cuidado, pessoal, também com um ânimo exagerado, né? Que começa a ter aquelas condições de bolha. Pô, Marcos, será que está realmente formando uma bolha nos Estados Unidos, com uma empresa de tecnologia negociando a 30, 40, 50 vezes lucro? Então, esses dias também são bons para desinflar um pouco os ânimos, né? A gente voltar para a realidade, para depois engatar uma nova velocidade, né, de compra, de aceleração de alta, né? Então, temos argumentos, sim, suficientes para a gente ter uma desinflada aí, sobretudo de algumas empresas que subiram muito, né, nesses últimos meses de 23 aqui. Maravilha, Marcos Saravalli. É uma discussão bastante bacana aqui e necessária, né, sobre talvez uma realização no S&P e o que vem pela frente, né? Como que os investidores vão se posicionar depois dessa mudança no rating dos Estados Unidos. A gente vai continuar debatendo esse e outros assuntos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Você que está nos acompanhando, continue com a gente, porque o intervalo é rapidinho. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério.
não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na programação da BMC, o nosso BMC Market ao vivo, 3h03. Já vamos chamar aqui para nossa conversa o economista André Perfeito para bater um papo sobre a expectativa da reunião do Comitê de Política Monetária, que termina daqui a pouquinho com a definição da taxa de juros. André, é interessante que a gente falava, né, e ao longo dessa semana, dos últimos dias, talvez seja uma reunião das mais importantes do ano, principalmente porque tem uma convergência e uma divergência, né? A convergência que cai, a divergência é a magnitude. Tem mais molho nesse caldo aí do Copom, na sua opinião? Como que você está vendo esse cenário? Muito boa tarde, bem-vindo. Sempre um prazer falar contigo. Olá, boa tarde a todos. Olha, fazia tempo que eu não vi uma reunião tão entusiasmada, né? Porque ela acho que parece que é o ponto clímax, né? De uma série de questões que vem se arrastando desde o início do ano. Estou me referindo, por exemplo, às rusgas, né? Que o presidente Lula e o Roberto Campos Neto tiveram. Depois teve toda a discussão a respeito se o Campos Neto tinha que estar no grupo do Bolsonaro, dos ministros Bolsonaro não. Depois uma discussão a respeito de aspectos técnicos da condução da política monetária, aí depois você teve a aprovação de arcabouço, aprovação de parte da reforma tributária, aí depois você teve inflação caindo. Gente, muita coisa. Aí, para coroar tudo isso, uma reunião que, dado que vai ter algum tipo de corte, 25 ou 50, eu particularmente acho que vai ser 50, e eu explico isso daqui a pouco, né, porque eu acho isso, mas uma reunião que tem um tempero também bastante diferente, né, porque vai ser a estreia de um diretor que é quase um super diretor, que é o Gabriel Galípolo, no sentido de que tudo indica que ele pode ser o próximo presidente do próprio Banco Central, né? Então, e aí entra uma coisa meio teoria dos jogos, né? Quem é economista vai entender o que eu estou falando, que eu acho que há até motivos para você cortar 50 pontos base, na minha opinião. Mas se, por exemplo, tem um placar rachado e só quem vota a favor dos 50 vamos supor, o Galípolo e o novo diretor, o outro novo diretor, né? Vai ficar uma cara meio estranha, percebem? Então, assim, talvez corte 25 pontos base, porque a maioria vai ter optado por 25,
Mas esse corte de 25, dado que o Galípolo sinalizou talvez para 50, vamos ver como ele vai tocar essa discussão aí dentro do Banco Central, vai fazer o juro subir, a parte longa subir. E tal qual os Estados Unidos está louco para realizar, o S&P louco para realizar um pouco os lucros, né? Vamos combinar, né? Quem investiu em título público desde o final do ano passado, os títulos longos, tá subindo bastante forte, né? Então, todo mundo está louco para querer realizar. Então, para arranjar uma desculpa para sair vendendo, não é tão difícil. Então, olha, tem quase um curto-circuito aí no meio desse jogo aí todo. Muito bom. André, justamente essa dúvida, se vier um corte 0,25, também fica descartada a possibilidade, como você falou assim, a curva tende a empinar. Mas fica descartado, então, quer dizer, na outra reunião ele vir com 0,75, como é que fica esse ritmo se vier o 0,25? Se vier 0,25, depois 0,75, olha, aí vai ficar muito exótica a política monetária, né? Tradicionalmente, ou se inicia com 25 e sobe para 50, depois 25 e para, né? Normalmente é isso, mas eu acho que a questão é o seguinte, né? Porque eu acho que o Banco Central vai cortar mais forte do que o mercado espera. A gente tem que lembrar que a atual diretoria, não estou nem falando dos 2 novos diretores, obviamente, porque a gente não sabe como eles pensam ainda, por assim dizer, né? A atual diretoria, eles cortaram a taxa de juros mais forte do que o mercado esperava, depois subiram a taxa de juros mais forte do que o mercado esperava, e depois deixaram mais tempo de lado do que o mercado esperava. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma vez formada uma convicção, o Banco Central, o Copom, tende a ser mais rápido no ajuste. Então, assim, eu acho até preferível que eles façam cortes mais rápidos, iniciando por 50, né? Faz aí uns 5 cortes, 6 cortes de 50, que seja, né? Um pouco mais, rápido, e acaba essa fatura antes do meio do ano que vem, né? De ajuste disso. Porque, de fato, a taxa de juros no atual patamar, em termos reais, está fora do lugar, né? Enfim, essa é a minha opinião. Então, acho que eles vão fazer isso, mas a questão do comunicado que é a grande questão, porque existe uma batalha, a batalha pelo curto prazo, por assim dizer, ganhou, né? Agora, existe uma batalha pelo longo prazo, e eu, como trabalhei anos no mercado financeiro, né, vi de perto tudo isso, eu sei que todo mundo na mesa de operação, todos os detentores de títulos públicos, estão loucos para ter uma desculpa para sair vendendo título, ou seja, PU cai, juros sobe. Então, isso daí vai ter que ser alinhavado através do instrumento do comunicado e da ata na semana que vem. O André, você comentou, né, que tem os argumentos para meio ponto percentual, queria ouvi-los, mas também já levantando as falas do ministro Fernando Haddad, né? Ele comenta uma série de circunstâncias, né, falando que o Brasil mudou judiciário, Congresso, economia, enfim, uma série de fatores também que sustentam, né, essa possibilidade da queda, que ele pede um pouco mais aprofundada, praticamente igual a você, meio ponto percentual. Qual é esse cenário que você traça aí? Quais são esses argumentos que você tem para essa queda de meio ponto? Bem, o meio ponto, vamos tentar avaliar primeiro os aspectos políticos que você trouxe, né? Não é só o Fernando Haddad falando isso, né? A própria última que mexeu no rating, que foi a Fitch, falou da melhora da governança do Brasil, né? E tem que lembrar que a gente saiu do ano passado de uma situação bastante tumultuada, né? O processo eleitoral, além de ter sido bastante intenso, para ser suave com as palavras aqui, né? Teve a ação da Caixa Econômica Federal, foi dado voucher, foi feito muita coisa que, se continuasse nessa toada, pelo amor de Deus, né? Realmente, aí perderia totalmente o controle disso, né? Mas você teve a PEC da transição, depois você teve a aprovação das linhas gerais do arcabouço, você tem coisas que foram colocadas no chão. Então, isso daí já dá um freio de arrumação, primeiro ponto. O segundo ponto que conspira para, vamos dizer assim, um controle maior, né, da dinâmica inflacionária, e também a questão que leva para 50 pontos base de corte, são os índices de inflação que eles estão vindo de forma quantitativa e qualitativa melhores. A inflação estava caindo, mas muitos economistas estão argumentando, olha, veja bem, os núcleos não estão tão baixos, a inflação de serviço subjacente está alta,
isso tudo aí pode gerar um falso positivo, no sentido de que parece estar baixo, mas não está. Só que nas últimas medições, os núcleos melhoraram, inflação, serviço subjacente melhorou, você teve uma queda da difusão da inflação, tudo isso daí jogando também a ideia de que pode um corte maior. Outro aspecto, o terceiro ponto, que pode conspirar para 50 pontos base, né? É verdade que o dólar está subindo hoje, né? Mas, bem, eu no início do ano, até falei aqui na BMC isso, né? No começo do ano, quando a gente conversou, eu já estava esperando o câmbio perto de 5. O mercado esperava, na época, 5,23. Caiu para 4,70. Ou seja, se apreciou o real. O fato do real se apreciar conspira favorável a uma inflação mais comportada. Mais outro ponto aí que pode jogar para os 50 pontos base. E, por fim, o seguinte, o Banco Central foi até muito criticado, e eu critiquei muito essa postura da autoridade monetária, no sentido de que é quase que como se o Banco Central tivesse terceirizado para o Focus a decisão da taxa de juros. Foi isso que eles fizeram, né? Muito em cima das expectativas. E as expectativas estão melhorando ainda, de forma mais tímida, claro, né? Agora cada vez com uma velocidade menor, mas melhorou. Então, assim, tudo isso junto é 50 pontos base. Não acho que tem muito segredo. Só que tem algum outro diretor que pode argumentar, e aí, sem querer fazer juízo de valor, falar que está errado, porque política monetária é sempre uma desgraça, né? Nunca é o que eu acho, mas o que eu acho que o outro acha, né? Que nem investimento de forma geral. Né? Sempre é assim o mercado de opiniões, né, por assim dizer. Então, você tem uma dinâmica que alguém pode falar, não, 25 pontos base pode ser melhor porque a Petrobras não passou ainda, né, toda a defasagem da gasolina, a gente tem discussões a respeito de uma piora do cenário externo. É um debate. É que eu acho que eles vão fazer mais forte porque eles sempre fizeram mais forte. Para manter a coerência deles, acho que eles vão fazer isso. O André, estava até puxando o Focus aqui, né? Peguei o de 20 de janeiro desse ano, né? O mercado projetava uma inflação, IPCA, em 5,48, né? A gente já está nos 4,84, a Selic encerrando o ano em 12,5. Tá certo que no começo do ano já tinha, né, uma percepção, pelo menos uma tentativa ali de trazer uma pauta econômica, né, que tinha até toda aquela conversa depois da PEC da transição, né? Mas o mercado, o Focus, como você falou, o Banco Central terceirizou, né? Tentou terceirizar, mas o Focus também ele vai se moldando, né? Não tem uma expectativa tão exata assim, né? Do que vai acontecer. No ano passado também teve muitas e muitas revisões. Então, isso não é perigoso? Olha, primeiro defendendo a classe dos economistas para falar que eu não estou sacaneando os economistas toda hora, né? O que você tem aí da dinâmica do Focus é que as informações disponíveis naquele momento vão combinar. Estava bem confuso o Brasil. Eu, particularmente, achava que não era tão confuso porque o Lula é o terceiro mandato e a gente sabe como o Lula funciona, mas eu não quero falar que eu fui melhor do que os outros, não. É que, assim, realmente o ambiente era de muita incerteza. Normal, natural isso acontecer. Agora, assim, as expectativas, né, ela é uma mão dupla em relação ao Banco Central, sabe? Ela vem e o Banco Central tem que tratar isso e devolver as informações para o conjunto da sociedade e para os economistas, para eles trabalharem isso. Então, a gente está falando do futuro, do tempo. Se a gente está falando do tempo, a gente está falando de incerteza num nível radical. Se a gente está falando de incerteza num nível radical, não tem como querer acertar sempre, né? A mesma coisa se você perguntasse para todos, passa aí nas corretoras e nos bancos, nas assets, fala qual o preço, de 1º de janeiro de 2023, me fala quanto vai ser o preço da Petrobras em 31 de dezembro. Ninguém vai acertar, né? Normal, faz parte do jogo. Agora, o que eu acho que o Banco Central não pode passar, que nem eu coloquei, terceirizar a responsabilidade para o Focus. Isso daí eu achei um pouco ousado, né? Mas seja como for, até esse parâmetro, que é um parâmetro que o Banco Central olha com atenção, está sob controle, é isso que a gente tem que observar logo, por isso me leva a crer que é 50 pontos base, mas de novo, depende, porque se vier 50 pontos base e vier um placar estranho ou uma discussão truncada, pode não ter efeito. Vai ser, olha, a redação desse comunicado vai ser, tem que ser feita com muito, muito cuidado mesmo.
O André, você falou sobre a teoria dos jogos, né? Como é que você vê, talvez, a influência política nessa decisão particularmente? No sentido de que tá certo que o coração, o sangue ali do RCN, a gente talvez não seja desse mundo, né? Mas como é que você vê esse impacto, né, da política em cima da decisão? No sentido assim, pô, se ele tomar a decisão, imagina o seguinte, o voto dele ficar expresso que foi 0,25, vão ser mais 45 dias o governo fritando ele, né? Como é que isso tende a influenciar ou pode influenciar na decisão dele? Olha, eu acho que um dos maiores trabalhos dos investidores, esse é um dos meus maiores trabalhos, é separar a joio do trigo quando se trata de política. Essa briga do Campos Neto com o Lula é uma coisa, eu diria, quase teatral. Não quero dizer que não seja verdade, mas tem uma outra dimensão que é o seguinte. Qual que é a dimensão? O Lula está falando que o Campos Neto deveria... o Lula está fazendo o seguinte, é como se o Lula falasse, olha, eu estou tentando, o Campos Neto que não deixa. Entende? E o Campos Neto, toda vez que ele se rebela contra isso, passa uma ideia de maior credibilidade ou seriedade dele. Por que eu falo que é quase um teatro? Né? Porque o que chega para a gente, no sentido do que é expresso, do que é falado, do que é dado em entrevista, etc. e tal, é a terceira derivada de um monte de discussão que teve antes. Eu não caio nessa, no sentido de que não se tem uma conversa. Não quero dizer que seja jogo combinado, não. Mas eu quero saber o que eu quero dizer é que todos os atores sabem o que está acontecendo. Agora, o Campos Neto, ele tem hoje ótimos motivos para fazer esse processo rumo a uns 50 pontos base, não para gerar alívio político para ele, nem nada, né? É porque foram atingindo os critérios que ele mesmo colocou. É óbvio que se ele cortar 50, vamos supor, cortar 50 unanimidade hoje. O que o Lula vai falar hoje à noite? Tá vendo? Se não fosse eu pressionando, não teria. Mas é irrelevante isso, porque o que importa é o que vai estar lá no comunicado. Para a gente do mercado, é óbvio, né? Para a sociedade, sem dúvida nenhuma, vai parecer que foi o Lula que fez, tá bom, né? Política. É assim que funciona. É impossível isolar politicamente essas discussões, é impossível. Agora, o que me deixa tranquilo, né, é que foi construído um clima através de uma série de medidas, e a ida do Gabriel Galípolo para o Banco Central, acho que faz parte desse xadrez, né, de apaziguar um pouco os ânimos. O Galípolo, né, muita gente no mercado financeiro vai criticá-lo por ser muito heterodoxo, por aí vai, né, mas, e de fato ele tem uma visão mais heterodoxa de alguns processos, menos do que o pessoal pensa, tá? Menos do que o pessoal pensa, mas tudo bem. Mas ele tem uma habilidade política muito grande, é isso que vai estar sendo colocado a teste agora, né? E espero que ele seja bem sucedido, né? De alinhavar todas essas diferenças na batalha, não pelo curto prazo, mas pelo longo prazo, ou seja, para deixar a curva longa quietinha lá, como está, que está muito bom, obrigado. André, a gente viu, né, uma série de expectativas em relação a essa queda de juros e queria saber duas coisas. Primeiro, na prática, 0,25 ou meio, que muda especificamente no day after, né? Seja para o mercado financeiro, seja para as expectativas em relação às próximas. Me parece que, tá certo, de 0,25 para meio é 100% de diferença. Mas na prática, né, o que isso significa, o que isso mudaria nas expectativas do mercado? E aí, a segunda parte da pergunta, com tanto prêmio que já foi consumido ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, inclusive com essa expectativa de corte de juros, né, o que tem ainda para queimar, o que tem ainda para dar de prêmio, né, depois, né, de efetivada essa redução nos juros? Olha, se vier 50 pontos básicos, isso implica necessariamente, ato contínuo, o mercado vai revisar para 11,75 a Selic no final do ano, porque aí vai ser 4,50. Se é verdade isso, o primeiro efeito que eu consigo imaginar é que o time value, o valor extrínseco das opções, tende a cair porque o valor do dinheiro no tempo vai diminuir por conta desse processo. Primeira coisa que quem opera opção aí, que acompanha a BMC, fique atento, talvez tenha uma mexida aí de cair um pouco esse componente, né, do Black and Scholes, né, para colocar esse ponto, né. A ideia de uma queda de taxa de juros mais forte vai também revisar aí perspectiva para a Bolsa. Eu acho que a Bolsa sobe, vai subir, né. Talvez não alguns segmentos, os setores mais sensíveis a juros, né, no sentido da correlação positiva, quanto o juro mais alto, mais se beneficia, mas enfim. Mas tem alguns setores que podem se beneficiar.
e vai se revisar projeções de PIB também, né? Mas o efeito mais de curto prazo que pode ter, eu acho que é a revisão de Selic no final do ano, isso daí revisar também a perspectiva das modelagens de opção, um pouco, nada muito dramático, mas vai acontecer isso sim, e a gente tem uma discussão aí a respeito de bolsa subindo um pouco mais por conta de um juro mais baixo, né? Mas é que tá, nessa hora, eu lembro sempre daquele... É o único ditado de mercado financeiro que presta, na minha opinião, que é o seguinte: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, né? Quando todo mundo está começando a achar que está indo tudo muito bem, né, tenta comprar, não está indo tudo bem, né? Não estou falando que é para ficar pessimista agora, eu acho que isso daí vai continuar melhorando um pouco, né? Mas acho que vale a pena ficar atento a tentar comprar inflação, né? Tentar comprar uma bolsa um pouco mais... Porque pensa bem, imagina no final do ano, 11,75 de Selic e projeções subindo. O que vai acontecer com o relatório Focus para 2024? É óbvio que vai revisar a inflação um pouco mais para cima. Não porque o dólar não vai continuar caindo de forma indefinida. Então, tudo isso daí... Eu estou tentando pensar aqui na segunda ou na terceira derivada. Não sei se eu fui longe demais, ou se a gente conversa aí mais no final do ano aqui na BMC. O André, você acha que a gente pode ter no lado fiscal upside adicional para esse cenário, no sentido que a gente está discutindo agora o orçamento, a gente está discutindo ainda arcabouço fiscal, enfim, aonde que poderia, no lado fiscal, trazer upside adicional? Porque todo mundo fala assim, mas grande parte do fechamento dessa curva foi por conta desde ali do primeiro PowerPoint, vamos dizer assim, da apresentação do arcabouço fiscal, né? Onde que poderia morar um upside adicional para fechamento da curva, enfim, um cenário benéfico, olhando mais para o lado fiscal? Eu acho que talvez tenha surpresas aí, porque tem a discussão do CARF ter ido, né, dos votos que o governo quer, o ministro da Fazenda disse que vai pegar dinheiro ali mesmo, né, decidir a favor do governo. Tem a questão da tributação de jogos, eles vão tributar os fundos exclusivos, eles vão fazer isso. Era uma coisa que até o Paulo Guedes queria fazer, eles vão acabar fazendo algo do tipo. Paulo Guedes, bem, teve essa discussão também no ano passado, né? Tem toda uma discussão de aumentar a arrecadação que vai melhorar os dados fiscais. Eu acho que tem uma chance maior. Mas sabe o que eu acho mais importante? É o seguinte, o Lula está num momento muito bom. Se ele está num momento muito bom, a gente está olhando para 2023, toda a classe política já está jogando o jogo de 2024, ou seja, eleição municipal. E quem está com as fichas na mão agora com mais força? O Lula. O Lula vai conduzir uma reforma ministerial e ele vai cobrar bem caro no sentido de aprovar tudo que ele quer, né? Então, acho que, sim, devemos ter surpresas nesse lado aí. Vai durar para sempre essas boas notícias no mercado? Não, né? Talvez aí esgote essas boas notícias até o final do ano. Aí é hora de, né, realizar um pouco lá no final do ano. Por isso que essa terceira derivada que eu estava falando seja mais para frente mesmo, né? Mas me parece que é um pouco isso. André, a gente discute bastante, né, o cenário inflacionário e todo esse arrefecimento, né, essa queda na inflação, na expectativa, na perspectiva e tudo mais, também, né, baseado num preço de combustível ali mais baixo, né, também com alguns cortes que a Petrobras promoveu. E aí é inevitável dissociar, né, que o preço está assim por conta de uma política de preços que foi alterada recentemente pela companhia, certo? E já existem algumas conversas sobre uma insatisfação do governo, porque a companhia tenta, né, impor o mercado como guia, né, para poder tomar suas decisões. Você acredita que, de repente, passada essa primeira reunião de corte, ou de repente a próxima em setembro, os preços do combustível, por conta dessa defasagem, possam voltar a ser elevados, né, justamente porque aí já cumpriu uma certa etapa de segurar a inflação por conta da reunião do Comitê de Política Monetária, e aí sim isso mexer com expectativas, mexer inclusive com a inflação. Tem esse cenário, tem esse componente na sua leitura? Olha, o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, ele é um político que é muito... Ele conhece do mercado de petróleo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ele sabe que ele não pode descolar muito do mercado internacional, caso contrário, o resultado líquido disso vai ser desabastecimento no Brasil por falta de importação de combustíveis. Ele sabe disso, ele sabe. Agora, o processo de alta, eles vão fazer da forma mais suavizada possível, mas sim, vai ter alta de combustível.
Não tem como... É que nem, por exemplo, vai ter. Isso daí vai mexer um pouco as expectativas. Mas não tem problema nenhum isso acontecer se for feito à luz do sol, tranquilo. O que não pode acontecer de jeito nenhum, e é uma preocupação minha, que é legítima até se alguém for mais hawkish, né, na reunião, de falar, cara, e aí? Cadê a Petrobras falando o que vai fazer? Isso daí seria um baita argumento em nome dos 25. O problema dos 25 que é prolongar, arrancar esse band-aid, né? Eu acho que assim, já que vai arrancar o band-aid, já que a gente vai cortar, corta logo. Entendeu? Aí corta e, de repente, por exemplo, o mercado espera que o final do ciclo seja 10%. Corta rápido até 10,75%. Pronto. Aí acaba. Aí parou a discussão. Depois a gente continua. Entendeu? Eu acho que existe bons argumentos a respeito de uma inflação um pouco mais persistente também. Se é verdade que o Brasil vai crescer, é verdade que o desemprego vai continuar caindo. Se o desemprego continuar caindo, ainda não aconteceu isso. O rendimento médio real habitual está estável, não está subindo na margem. Subiu na variação dos 12 meses, está aí tudo bem, porque também a inflação que estava, pelo amor de Deus. Mas você acha que como vai ser lá em dezembro desse ano? Vai estar o desemprego caindo e vai estar mostrando o salário subindo sim. Então, o salário subindo, com o preço do gás subindo, a inflação um pouco mais alta. Por isso que eles têm que fazer esse ajuste o mais rápido possível, para tirar a nossa taxa de juro de um patamar que, insisto, ninguém está falando que a taxa de juro vai cair de 13,75 para 7. Na melhor das hipóteses, que é o caso que eu estou falando, é 11,75. E 11,75, francamente, é um juro bastante elevado. Se o Brasil precisar de muito mais juro que isso para diminuir o hiato do produto, sei lá, né? Aumentar o hiato do produto, quer dizer, ou mexer na curva, né, como um todo, pelo amor de Deus, aí a gente vai ter que discutir mais coisa, mas não é o caso de jeito nenhum agora. Mas sim, tem bons motivos, entre eles a gasolina que você tocou, que sem dúvida nenhuma é um ponto de atenção relevante. O André, só uma última pergunta no sentido prático e sobretudo na atividade, né? A gente tem alguns índices de confiança, mas a gente sai na rua assim, acho que está melhorando o ambiente, mas você não vê assim, a população extremamente otimista. E quando a gente fala, pô, a Selic vai sair de 13,75 para 13,5, 13,25, né? Será que já é suficiente para os próximos índices de confiança, sobretudo do empresariado, já começar a refletir isso, né? Pô, começar a sentir no bolso, ou precisa de um impacto assim de 2, 3, 4 pontos para resolver assim, pô, minha despesa financeira aqui diminuiu, aquele meu cartão de crédito que eu tinha um gasto X já é metade agora, enfim. Como que a gente fala muito de política monetária no efeito subindo, mas como é que fica agora a política monetária caindo, mas na atividade, na confiança, sobretudo na confiança do empresário? Demora isso tudo, né? Bem, tem desculpe, Luísa Trajano, né? Mas eu vou ter que fazer essa brincadeira, porque ela vai comentar no dia seguinte que está na direção certa. Ela está certa em fazer isso, né? É o interesse dela, ela está falando de um setor importante. O jogo é esse mesmo, não tem nada errado com o que ela está fazendo, não. Agora, assim, para chegar no custo de financiamento de empresas e pessoas físicas, claro que demora, né? Pensa o seguinte, né? A taxa Selic é o arroz e feijão do prato feito do brasileiro, né? Se você corta o arroz e o feijão, isso daí pode baratear o prato feito, mas dependendo das condições de mercado, o empresário vai evitar que corte o preço do prato feito, por assim dizer, porque ele quer recompor um pouco mais a margem de lucro. Então depende, depende, mas assim, o que importa é a sinalização do caminho. E vamos ser francos, já teve 4 agências de classificação de risco que apontou melhorias. Pode continuar, e eu acho que vai continuar por essa questão que talvez não seja muito dita, né? Enfim, passa um pouco ao largo, que é uma dinâmica política que tem a ver com o aumento do poder pessoal do Lula, no sentido de maior popularidade, as coisas melhor, porque ele vai organizar isso para a discussão da eleição de 2024. E ele vai continuar fazendo o que ele quer, ele vai fazer uma reforma ministerial para comportar todo mundo e fazer essa discussão. É isso, né? Então, sim, eu fico mais otimista, mas sim, também não é porque o arroz e feijão caiu que o preço do prato feito do brasileiro vai cair também, né? Depende das questões de mercado em torno desses preços aí, mas o caminho é o correto. Maravilha. André, quero agradecer sua participação e pedir para você deixar, por gentileza, considerações finais aqui para a nossa audiência. Sempre um prazer falar contigo.
Eu que agradeço, já aproveito e peço para todo mundo me seguir aqui nas redes sociais. O debate é muito amplo, esse debate que a gente está tendo aqui sobre taxa de juros vai além do óbvio, e eu sugiro fortemente, pessoal, vamos parar de ouvir essa coisa política em torno... Isso daí, às vezes, atrapalha a formação de um melhor juízo. O que eu quero dizer com isso aqui, a gente não está aqui no mercado financeiro para estar certo, a gente está aqui para ganhar dinheiro. E o que eu quero dizer objetivamente com isso é assim, tem que ter um nível de frieza muito maior do que qualquer discussão política que a gente vai ter num churrasco, na casa de um amigo, num happy hour. É outro nível de sangue frio que a gente tem que ter. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Obrigado. Valeu, André. Até uma próxima e, claro, vai ser em breve, né? Com tantas análises bacanas aí que o André faz com a gente. André Perfeito, economista aqui, sempre trazendo um pouquinho, contribuindo muito com a análise, com a discussão, com o debate, com pontos ponderados, importantes e muito interessantes para você que está nos assistindo, para você que está na nossa audiência. Agora são 3 horas e 32 minutos, dá uma olhada como é que está o mercado financeiro agora, e Bovespa tá naquela coisa de não sobe, não desce, continua mais ou menos no mesmo patamar que tá aí ao longo dos últimos minutos, uma queda de 0,45, chegou a cair 0,6, aí caiu 0,2, enfim, tá nesse... lenga-lenga, podemos dizer assim, né? Na espera pelo Banco Central. Ninguém se posiciona, ninguém quer acertar muito, errar muito, ninguém quer fazer muita coisa. E lembra até recentemente, a gente falou, o pessoal tá lá só esperando a hora do Copom, assim como na semana passada o pessoal estava só esperando a hora do Federal Reserve. Se bem que depois do Copom, né? O Copom vai com o mercado fechado, então vamos ficar esperando aí, né? Batendo papo até a hora do Copom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, você continua aqui com a gente, você continua na nossa audiência, daqui a pouquinho a gente continua esse papo pré-Copom e as expectativas do Marcos Saravalli para praticamente todos os setores da Bolsa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continue com a gente. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. PMC News. Informação que gera valor. EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir
e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. De volta na programação, BMC Market ao vivo aqui, 3 horas e 36 minutos. A gente segue nessa expectativa pela reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que começou, né? A segunda parte do dia começou às 2h25 e deve terminar ali por volta das 6 e pouco, para divulgar o comunicado com a decisão da política monetária. A gente fica falando aqui, né, porque justamente é o evento do dia, é o evento mais aguardado, inclusive, dos últimos 45 dias, quando lá em junho todo mundo ficava naquela, será que vai manter, será que vai já começar um ciclo de afrouxamento monetário, já vai cair 0,25, e o Banco Central deu o famoso manteu. É claro que é manteve, né? Mas o mercado financeiro acaba fazendo essa brincadeira do manteu em 13,75, mas agora não tem jeito, não tem escapatória, não tem saída, tá todo mundo falando que vai cair juro, e se o Banco Central não derrubar o juro hoje, aí sim alguém fica rico, né? Porque alguém deve estar fazendo alguma estratégia. Hein, Saravalli, será que tem muita estratégia de opção de cupom com o famoso manteu? Ou será que tem mais estratégia com o famoso 0,75? Como que será que tá essas perspectivas, hein? Do mercado das apostas, né? Até utilizando aqui como fonte uma opinião do colunista Lauro Jardim, hoje pela manhã, em contato, ele não, na coluna não foi revelado o nome, mas segundo a opinião, né, do colunista ali, entrevistando alguns banqueiros, ele falava que tinha um banqueiro da Faria Lima, né, se corrija se estiver errado aqui, mas esse era o contexto, que apostava numa queda de 0,75. Né, falei assim, e a minha provocação foi assim, provavelmente a tesouraria dele não está posicionada para uma queda de 0,75. Então, uma coisa acho que é o empresário, né, como o André falou, o Luiz Trajano, enfim, sente muito isso no custo de capital muito elevado. Agora, outra coisa é, será que as tesourarias, né, os investidores, enfim, estão posicionados para 0,75? Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de manutenção, como a gente falou. O que existe, e vem trocando de mãos, de posicionamento, né, às vezes uma aposta maior em 0,25, às vezes uma aposta maior em 0,5, né? Aí sim, ao longo desses últimos 10 dias, vem trocando muito de posição, né? Então, até como o André falou, assim, embora a gente tenha ainda uma taxa nominal muito alta, mas a gente precisa lembrar da nossa taxa real, né? Descontar a inflação, que o trabalho já foi feito, já está sendo entregue, né? O trabalho de controle inflacionário agora. Então a gente vai continuar sendo uma das maiores, ou quiçá a maior taxa real de juros do mundo. Então essa que é a preocupação, né? Então temos espaço, temos condições e temos muitos argumentos para iniciar a queda, né, o quanto antes. Então fica essa dúvida. Agora, banqueiro solicitando ou pedindo, eu gostaria de ver 0,75 é uma coisa, agora apostando realmente, comprando posições para essa queda mais forte, acredito que não. Tá? Então, praticamente são valores muito próximos de zero essas duas apostas, fica dividido e também acho que não vai ter nenhum grande ganho se vier 0,25 que o 0,6, porque o mercado está muito próximo aí do 0 a 0 também, né? Ou seja, muito no 50-50, né? Em termos dessas duas apostas. É como dizem, né, Saravalli? Você dar opinião é uma coisa, você botar a grana no que você acredita que vai acontecer é outra coisa. E mexe muito com o psicológico também, né? O banqueiro da Faria Lima é o que você falou. Às vezes a opinião dele é uma coisa, a tesouraria não tá botando a grana lá. Até porque se botar, né, e vier mesmo, ganhou na loteria. Acaba sendo o dinheiro do banco e dele também, né? Do dono do banco também. Então, ele não vai querer que tome uma aposta que não tenha probabilidade de acontecer, né? Então, vamos ser radical aqui em questões de apostas, né, de probabilidades.
uma moeda, né? Ou é cara ou é coroa. Ah, mas eu quero apostar que ela vai cair em pé. Tudo bem, aposta que ela vai cair em pé. Não, é zero. Probabilidade é zero. Se você quiser apostar, a sua chance de perder dinheiro é 100%, né? Então, é basicamente isso. Não existe esse cenário da moeda cair em pé agora. Ou seja, o que é cair em pé hoje? 0 ou 0,75. Né? Então, esse é o cenário. Então, pode virar manchete de amanhã, né? Então, a moeda hoje é cara ou coroa, ou 0,25 ou 0,50. Só tem esses dois cenários. Né? É isso aí, cravou, hein, Saravalli? Ou é cara ou é coroa. Ô, Saravalli, mudando um pouquinho de assunto, claro que a gente vai deixar no radar, né, qualquer informação, embora a informação mesmo só venha depois do fechamento do mercado, a gente vai manter no radar essa discussão sobre o Banco Central, mas a gente tem outras informações, outros papos aqui para bater, principalmente porque a gente está nas vésperas da divulgação do resultado da Petrobras, que sai amanhã depois do fechamento do mercado. Muita gente já está monitorando esse resultado, principalmente porque, inclusive, uma pesquisa, né, feita com grandes casas e bancos também, já mostra que deve ter uma queda de 50% ali no lucro em relação ao ano passado. Também o relatório de produção e vendas divulgado na semana passada mostra, né, uma desaceleração. Mesmo assim, existe uma expectativa de um pagamento importante de dividendos, porque a Petrobras segue gerando bastante caixa, mesmo num ambiente de defasagem de combustível e de segurar esse repasse de preços para o consumidor nas refinarias. Saravalli, como que você está esperando esse resultado? Vem mesmo em linha com essa expectativa, menos receita, menos lucro, mas mesmo assim com um dividendo bastante importante para a gente começar esse papo de Petrobras? Bom, eu acho que a gente pode ter foco em 3 notícias, né? Primeiro, o foco na relação à geração de caixa. Assim como a gente já viu a produção da Vale, a gente já viu a produção da Petro, a gente já viu o resultado da Vale, a gente vai ver o resultado da Petro. O resultado em si é um grande catalisador? Não, eu não acredito que seja um grande catalisador o resultado em si. Então a gente olha muito o preço, né, do combustível, o preço do petróleo, compara com o trimestre do ano passado, câmbio, enfim, os principais fatores. De certa forma, o analista vai conseguir acertar bem as projeções. Então não vejo nenhuma grande surpresa, mas a verdade é, tudo mais constante, a companhia continua gerando muito caixa, né? Muito caixa, se a gente descontar o fluxo, o CAPEX, né, os investimentos feitos no período, vai sobrar caixa líquido, né, livre. Ou seja, utilizando já a nova metodologia que ela apresentou agora, né, no final da semana passada, né, multiplicando tudo isso por 45%, né, 45%, temos a expectativa de ter mais um dividendo muito, muito forte. Tá? O que eu estou querendo dizer? Vão vir 20%, 30%, 40% numa distribuição só? Não, de jeito nenhum. Mas pode vir 2%, 3%, na nossa opinião, talvez próximo de 4% de dividend yield somente nessa distribuição? Sim. Tá? E talvez isso o mercado, lembrando que sempre quando há essa distribuição de dividendos, o mercado costuma manter o papel em alta, uma tendência de valorização. Então, de novo, o resultado eu acho que não é grande catalisador, mas continua gerando caixa, consequentemente vem uma distribuição de dividendos e uma farta distribuição de dividendos. Lembrando, se a gente está caminhando para uma Selic, né, de 10%, né, ou 9% no final do ano passado, 4%, numa distribuição, num trimestre, é muita coisa, vai chamar muita atenção de investidor para essa distribuição. Tá? O que a gente vai precisar entender, e talvez a gente veja pouco impacto, aquilo que eu falei para vocês. Tem um impacto positivo, né, agora de exportações, mas também tem um lado das importações, o que acaba também impactando, como também essa parte de subsídio, né, a gasolina, como que isso pode trazer alguma leitura para a margem. Né? Mas acho que não deve trazer nenhuma leitura negativa em relação à rentabilidade, em relação à receita, fluxo de caixa e, consequentemente, distribuição de dividendos. Pelo contrário, acho que a gente pode ter alguma surpresa positiva. Então, acho que o grande destaque, de novo, acho que por fim, que acho que é o último ponto que eu não falei aqui, lembra que eles falaram, né, a Petro falou, ali na nova política de dividendos, eles incluíram o quê? Possibilidade de recompra. Né? Como eles estão com muito caixa, não acredito que vá fazer, mas se anunciar uma recompra junto com a distribuição de dividendos, eu acho que aí é um trigger, né? Uma força que pode jogar o papel para cima. De novo, aqui são possibilidades. A companhia simplesmente pode anunciar o programa de recompra e simplesmente não executá-lo. Né? Ela pode simplesmente falar, estamos abrindo
mas não necessariamente ela precisa fazer. Mas só de se anunciar, né? Caso isso aconteça, acho que é um indicador adicional que o mercado talvez não esteja colocando muito na conta, lembrando que é um assunto novo, né, da política de dividendos nova, né, atualizada na última sexta-feira. Ô Saravalli, quando a gente vê a empresa anunciando programa de recompra, geralmente é porque o preço do papel está um pouco descontado, está numas mínimas ali, né? A empresa quer fazer um movimento de comprar a ação da companhia num preço ok ou até abaixo do ok. Com Petrobras num preço elevado, inclusive perto das máximas, isso acaba sendo um pouco contraditório dos manuais ou é um movimento ok? Porque assim, a gente tem visto outras empresas anunciando, mas os preços estão mais baixos, né? Os múltiplos estão mais baixos. Como que você vê essa divergência? Ela existe ou não? Como que é a sua opinião sobre isso? Eu vou tentar aqui já projetar o futuro, né? Gosto assim, Saravalli. Talvez não seja o futuro que nós gostaríamos de ver, mas vamos já projetar o futuro. Pessoal, a gente precisa entender o seguinte, a recompra de ações é uma forma, lógico, como o Felipe falou, da própria companhia falar assim, pessoal, a minha ação ela está muito barata, né? Eu vou recomprar essas ações no mercado e possivelmente cancelar essas ações. Então, sinalizando que, eu tenho dinheiro aqui no caixa, parado, e eu poderia comprar uma plataforma nova. Mas as minhas ações estão tão baratas, né? Essa plataforma vai me trazer, vamos supor, 10% de retorno. Mas as minhas ações estão tão baratas, né, que se eu recomprar, e na minha expectativa, elas estão negociando com 50% de desconto, que acho que a melhor decisão para utilizar uma parte desse caixa não é comprar uma plataforma, é comprar as minhas próprias ações. Então, o que os executivos, né, o que a diretoria está sinalizando? É um bom investimento para todos os acionistas comprar uma parcela dessas ações e depois futuramente cancelar essas ações. Por quê? Porque imagina que você fosse receber R$1 que a gente fala de dividendos por ação, mas era uma base X de ações. Se essa base X diminui por 2, você pode dobrar a sua quantidade, a sua posição, né, na ação, na empresa, você vai aumentar a sua participação na companhia. Consequentemente, lá na próxima distribuição de dividendos, você vai ter relativo à sua participação na economia, na companhia. Então, é uma geração de valor para o acionista, isso tem que ser contabilizado como também um provento, né? Então, não é só dividendo, juros sobre capital, mas também as recompras. Mas falando um pouquinho da projeção, que é um cenário possível, que eu não gostaria de ver, mas já falando que é um cenário possível, caso nós venhamos a ter a tributação dos dividendos no Brasil, eu acredito que as companhias vão utilizar cada vez mais os programas de recompra para remunerar os acionistas. Tá? Então isso acontece em lugares do mundo, os americanos eles são muito ativos em programas de recompra, né? E no Brasil, possivelmente o diretor financeiro, enfim, ele vai fazer essa conta e falar assim, onde que eu posso fazer uma economia, ou gerar mais valor para o acionista, né? O acionista final, né? Depois já recebendo. Então, caso venha a termos, né, uma tributação de dividendos, eu acredito que os programas de recompra eles vão ser muito comuns e vão ser incluídos como remuneração clara, né, de uma remuneração para o acionista. Então, de novo, estou fazendo aqui uma projeção de um cenário que eu não gostaria de ver, mas é um cenário possível. E caso venha a ter, eu acho que todas as empresas vão ser muito mais ativas em programas de recompra das suas próprias ações em bolsa. Né? Maravilha. Anotei aqui, viu, Saravalli? O futuro dirá essa previsão. E só para a gente encerrar um pouco da Petro, né? Tem também, claro, o noticiário, que muita gente fica assim, poxa, será que é ruído? Será que é efetivamente uma mudança na perspectiva da companhia? Mas a gente tem, além de toda a situação envolvendo o Jean Paul Prats, o anúncio de que querem contratar assessores para conselheiros e aí com salários altíssimos, né? Eu me lembro que no ano passado houve questionamentos a respeito do valor pago ao presidente da Petrobras, né? Poxa, o salário do presidente é alto, é baixo, enfim, houve questionamentos. Sim. Agora, assessores para conselheiros chegando até R$90 mil. É uma discussão que é um ruído, é uma discussão que mostra uma mudança no paradigma da companhia que o investidor fica de olho. É só uma provocação ou, de repente, uma polêmica? Como que você vê isso, Saravalli?
Bom, pode ser só também, na minha opinião, uma infeliz coincidência, né? No sentido de que a gente teve na sexta-feira a publicação da nova proposta de dividendos e depois nessa semana a gente vem a proposta, né, a possibilidade, o interesse de contratar assessores para ajudar os conselheiros. Lembrando que conselheiro não é funcionário, né? O conselheiro não está lá todo dia, não é executivo. Né? Então você precisa a sugestão é contratar um assessor que vai ajudar o conselheiro. E lembrando, pessoal, para a Petrobras são números pequenos, né? Mas quando eu falo para todo mundo, pô, você não queria ter um salário de 90 mil reais? Né? Responde aí no chat. Você não acha que tá bom? Tudo bem, não, vou ganhar 40 mil reais, esses assessores dos conselheiros. Espetáculo de salário no Brasil, padrão brasileiro. Isso vai onerar a companhia em 10 milhões de reais por ano, tá? A ordem de grandeza? Pode ser pouco para a Petrobras, né? Mas sempre aquela pergunta, será que é necessário? Será que precisa? Como isso vai agregar, né, na geração de valor para todos os acionistas? Como é que isso vai beneficiar, enfim, toda a companhia? Então, pode ser uma infeliz coincidência, porque a gente teve política de dividendos, como eu falei, ela faz o seguinte, eu não vou mais distribuir 60% do meu fluxo de caixa livre, eu vou distribuir 45%. Então você fala, então a companhia vai reter esses 15% da diferença para fazer investimento, né? Mas fazer investimento para quê? Para ter um retorno para todos os acionistas. É lógico que esses assessores, eles podem ajudar, podem contribuir, mas fica na dúvida, traz incerteza, traz sempre aquela percepção, pode ser que tenha sido realmente o timing muito ruim, né, de sexta-feira até hoje essa notícia, mas a gente começa a questionar a própria companhia, né? Por que contratar um assessor para ajudar o conselheiro, né? Pô, quer dizer que você está retendo dividendos ali, lucro, para fazer essas contratações, né? Quem são essas contratações? Vai gerar, de fato, valor para todos os acionistas? Então, traz mais dúvida, traz mais preocupação. E como eu sempre falo, até eu fiz uma provocação no Twitter, você vai reter lucro, mas aí você começa a ser mais criativo, né, com esse lucro, com esse caixa na mão, né? De novo, pode ser uma simples coincidência, mas parece que a empresa já está começando a ser criativa, né, já ficando com esse caixa na mão. Então o acionista vai falar, pô, se você for ser criativo assim, é melhor distribuir dividendo, é melhor deixar esse dinheiro comigo, né? Foi gerado lucro para você devolver para o acionista. Enfim, muita provocação, espero que seja realmente uma decisão acertada da companhia que gere valor para todos os acionistas, né? Sem exceção, seja controlador, sejamos nós minoritários. Né? Perfeito, Marcos Seravalli. É isso. Agora estamos chegando na reta final do nosso BMC Market e eu queria que você deixasse suas considerações finais, mas a primeira pergunta é, entre cara e coroa, você prefere cara ou coroa? E nem preferência, você estima que seja cara ou coroa? Lembrando, cara 0,25, coroa 0,5, ponto percentual de queda. Cara ou coroa, Marcos Seravalli? 0,5. Coroa, então. Coroa. Acho que a gente tem muitos bons argumentos para começar essa redução de 0,5. E, de novo, o 0,5 eu não acho que... Continua sendo parcimônio, né? Ou seja, continua dentro do contexto do comunicado, da ata. Não acho que seja nada radical. Para mim, radical seria 1%, por exemplo, né? Então, acho que continua dentro do recado de parcimônia, né? Mas temos muitos argumentos, né? Inflação corrente, Boletim Focus, inflação projetada, arcabouço fiscal, né? Vários fatores, mesmo o balanço de riscos, né? O mundo também tem nos ajudado, né? Os Estados Unidos já sinalizou, vou parar o aumento de juros. Então, acho que a gente tem muitos argumentos e acho que não não fugiria tanto assim do discurso de parcimônia. Acho que continua sendo parcimônia dentro do contexto, né? Então, ainda no meu voto aqui da diretoria da BMC News, né, no nosso copom de hoje, né, o Felipe depois vai dar o voto dele, mas meu voto é para 0,5 nessa reunião. Fechado então, Seravalli. Coroa, brincadeira. E você 0,5. deixa seu voto depois. O meu voto eu sigo com o relator, né? Sabe, igual nas votações do judiciário, o relator lê o voto e os demais falam assim, acompanham o relator. Aliás, né, Seravalli, como que eu vou discordar do relator, sendo que o voto foi muito bem redigido e proferido? Falou, Seravalli. Amanhã estaremos juntos, Amanhã hein? Estamos de volta. Juntos. Uma ótima tarde. Já com o coroa, com o 0,5 talvez de queda.
Vamos ficando por aqui, você fica agora com o closing e depois cobertura especial do Copom com o Gabriel Monteiro, Thaís Herédia, grande time aqui vendo e analisando toda essa decisão do Banco Central Brasileiro. Você continua com a gente, eu volto amanhã 2h30 da tarde. Forte abraço, tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés